Estamos começando mais um programa Universo da Arquitetura, aqui na Urban TV Brasil, comigo, Chayene Rodrigues. O assunto de hoje é arquitetura de interiores. O bate-papo de hoje é sobre arquitetura de interiores. Hoje estamos aqui com a nossa convidada especial, a Julie Bandeira, a arquiteta. Ela vai tirar umas dúvidas da gente hoje sobre arquitetura de interiores e as tendências. Olá, tudo bem? Hoje a gente vai começar um bate-papo, principalmente sobre mobiliários contemporâneos. E eu estou aqui com a Chay, é um prazer enorme estar aqui. E hoje a gente vai falar muito sobre os nossos produtos, sobre o que trabalhamos, sobre o que apresentamos para o universo da arquitetura. Então, Julie, vamos falar um pouquinho para as pessoas que estão nos acompanhando sobre sofá. Qual sofá utilizar, qual a poltrona utilizar nos seus ambientes, qual é a tendência e qual é a forma, que eles têm dúvidas, né? Qual é a forma de utilizar isso? Certo, sempre que eu falo com o meu cliente, sempre que a gente vai traçar um perfil do cliente, é importante, antes de especificar, saber o que ele deseja, saber o que ele procura, medidas, se ele quer um sofá com um maior conforto, ou se ele quer um sofá para uma sala menor. Então, é importante a gente saber muito o que esse cliente quer para a gente traçar o perfil de acordo com o que ele necessita, né? Porque cada sofá, ele tem uma particularidade. Eu tenho um sofá em couro, que ele apresenta diversos acabamentos, diversas formas. Eu tenho um sofá em tecido também, que a gente pode impermeabilizar. Então, cada um, ele tem uma particularidade que vai atender a um perfil diferente. E tem também aqueles sofás que são retráteis, que não são. Como é que funciona? É um ambiente específico para colocar esse sofá? Sim. Para a gente colocar esse sofá, o que eu indico? Tem que ter um espaço que tenha uma circulação maior, porque após a abertura do sofá, a circulação vai ser um pouco comprometida, né? Porque assim que a gente abre, ele vai estar totalmente ocupando o espaço da área da frente do sofá. Então, a gente precisa ter um ambiente que abranja essa circulação com conforto, com segurança. Precisa, além dele aberto, ter um espaço para transitar. Então, isso é muito importante. Mas se o cliente, assim, mas eu gosto de chegar em casa, puxar o sofá, me deitar, e não tem esse espaço, mas ele quer colocar, teria alguma outra opção ou alguma sugestão que tu daria para esse cliente? Sim. Nesse modo que eu indico, que se ele quer conforto, se ele quer algo, mas ele não tem essa circulação, eu indico ele pôr um sofá que tem uma profundidade menor e de repente na frente ele põe um puff. Nesse puff ele vai poder pôr o pé para relaxar ou talvez até uma poltrona lateral, que essa poltrona ela recline. Então isso também é uma forma dele ter mais conforto, mas não compromete o espaço dele. Então viabiliza muito. E no caso, assim, quais os tipos tu acabou de colocar do sofá, né, que no caso da poltrona. E tem algum outro tipo de sofá, além desses retrátil, que pode fazer uma composição diferente para essa sala? Sim, além desse retrátil, eu tenho sofás elétricos também. Então, esses sofás elétricos, a gente tem uma flexibilidade maior, né, porque eu posso abrangir os tamanhos, eles são específicos. Se eu não quiser abri-lo totalmente, ele vai até o meu limite. Então aí eu tenho maior controle. O retrátil não, ou ele é todo aberto ou ele é todo fechado, por causa do encosto dele que é solto. Já o elétrico não, é um encosto fixo, então a gente tem essa flexibilidade com o nosso controle. Mas como assim, o elétrico a gente consegue fazer o sofá... Quando eu abro o elétrico, a almofada do encosto, que é essa aqui, ela é fixa. Então, nisso que ele vai para frente, a almofada também reclina para trás. No retrátil, não. Legal. No retrátil, como o retrátil tem o encosto solto, ela não tem flexibilidade, ela fica sempre fixa. Então o elétrico é mais fácil de adaptar nos ambientes? Isso, ele é mais fácil. Nesse caso, sim. E no caso das poltronas, porque às vezes as pessoas têm dúvida. Vou colocar poltrona ou coloco aquelas cadeiras que é estilo
que é estilo poltrona, eles colocam almofada, fica legal também. Que sugestão tu daria para os clientes? Assim? Certo. Em relação às poltronas, o que eu sempre falo, a gente precisa ver o uso também dessa poltrona. Se é uma poltrona para relaxar, ela precisa ter o conforto maior. Você precisa sentir que a poltrona abrace você. Se for uma poltrona de apoio para uma visita, para um convidado, uma poltrona que atenda apenas o sentar temporário, que não comprometa o teu espaço, também atende, mas você precisa saber se o uso dela vai ser um uso contínuo, né, para relaxar, deitar, ou uma poltrona realmente de apoio para o sofá. Que nem essa que a gente está, né, Julie? Eu achei assim super confortável, mas assim, essa aqui também comportaria num ambiente pequeno como apartamento? Depende do espaço. Sempre o que eu indico, eu gosto muito de saber o espaço antes de a gente especificar. Porque a poltrona, essa daqui ela ocupa muito espaço. Então, essa questão desse estilo do móvel, ela tem uma largura muito grande. Então, eu preciso de um espaço maior para poder colocá-la no espaço correto. Essa daqui é confortável, linda, mas nem todo apartamento provavelmente vai ficar com a circulação boa. Então, a gente precisa especificar da melhor forma. Mas aí teria outras poltroninhas menores. Tem. E também confortáveis. Muitas. A gente pode utilizar uma poltrona com braço, porque mesmo ela menor, ela vai dar um conforto maior. Então, a poltrona com braço, ela também facilita muito. E sem braço, para que serve? Assim, tu acabou de dizer a poltrona com braço e sem braço. A sem braço é para quê, assim? A sem braço, ela tem muito conforto, mas ela não é tão confortável quanto uma com braço. Né? E visualmente a sem braço ela traz uma leveza maior, porque ela não tem barreiras. Entendi. Então tem essa questão visual também, se você quer um ambiente mais leve, mais contemporâneo, a sem braço ela vai te dar uma amplitude. Ah, legal. E assim, a gente está falando de ambientes de sala. Compondo todo o ambiente, no caso, poltrona, sofá, a mesinha. No caso, as pessoas também têm dúvida da mesa, que nem a gente aqui. Nosso ambiente, a gente está com uma mesa aqui no meio, né? Aí essa mesa no meio pode botar na lateral, pode botar no centro, mas qual o tipo de mesa para ser colocada dessa forma? Certo. A mesa é muito versátil. Ela tem diversos usos, porque como a gente está com ambientes cada vez menores, então a mesa, ela até sai um pouco aquela mesa de centro grande que tínhamos, porque a gente não tem como utilizar essa mesa de centro grande em um apartamento, por exemplo, e entra muito a mesinha lateral, porque ela vai como um apoio ao lado de uma poltrona, ela vai como um apoio na frente de um sofá, um apoio de copo, um apoio de taça ao lado, e ela é leve, eu posso utilizá-la apenas puxando, diferente da mesa de centro, que ela, na maioria dos casos, ela permanece fixa pelo seu peso e pela sua dimensão. Então, a mesa de centro ela é muito utilizada mais em casas, né, ambientes mais amplos. E a mesinha lateral não, ela vem como um apoio mesmo, apoio de objetos, apoio de revista, mas eu posso usar de diversas formas, tanto na lateral de um sofá, como na frente ou na lateral de uma poltrona. E tem várias medidas, Julie? Ou a gente pode utilizar, por exemplo, essa mesinha, eu posso utilizar ela no centro? Ou essa mesinha é utilizada mais em laterais, assim, por ela ser mais altinha? Ou isso não difere? Isso Não. aí vai do gosto de cada um? Difere. Tem vários tipos, né? As mesinhas, quando são duas, geralmente a gente põe uma mais alta, outras mais baixas, para fazer uma composição em um movimento, então isso dá um dinamismo à peça. Né? Em relação à altura, a mesinha lateral, ela tem que estar sempre um pouquinho mais alta do que o assento do sofá, se for na lateral, né? Se for na frente, ela tem que estar mais baixa. Mas aí depende muito do modo que é utilizado, porque eu tenho clientes que eles gostam de pôr mais alta para apoiar uma taça, para apoiar um copo. Então, assim, na arquitetura a gente tem que ver muito o uso do perfil do cliente, porque cada cliente ele quer especificar de um modo e a gente precisa atender ao que ele quer. No caso, assim, tu acabou de dizer das mesinhas, né? As mesinhas, a gente pode ter 2, 3 na sala ou fica muito carregada a sala? Porque às vezes a gente entra num ambiente,
as pessoas, eu vou botar uma mesinha aqui no centro, uma na lateral. Como é que funciona esse mecanismo? Se for um apartamento, eu gosto de especificar poucas, né? Dependendo também do diâmetro do seu suporte do tampo. E daí eu preciso ter realmente a dimensão certa para poder utilizar a mesinha de acordo com aquele local. Porém, 3 a 4, dependendo do espaço, tá? Realmente, para encher muito visualmente, pode ser que atrapalhe. Como é que funciona a parte de mesas e cadeiras? Que às vezes os clientes têm dúvidas. Como utilizar? Certo. O que é necessário? A gente saber o espaço que ele tem para a gente identificar qual é a forma da mesa. Se ela vai ser retangular, se ela vai ser redonda, porque isso interfere muito em relação a uma mesa redonda. Se você tem um espaço menor, ela vai abranger um espaço grande quando as cadeiras estiverem abertas. Então, é importante a gente saber quantas pessoas moram nessa casa, né? O número de visitas de família que ele recebe para poder que aquele número atenda essas visitas também, quando ele receber pessoas, e o espaço que tem para identificarmos o tamanho correto. Uhum. E as mesas retangulares que tu falou, geralmente é para mais números de pessoas? A retangular, ela tem uma flexibilidade maior, porque como a redonda, geralmente o pedestal dela, ele é central, então aí tem uma limitação, né, na questão do diâmetro, e a retangular não. Se for uma retangular que ela abranja um número muito grande de pessoas, a gente pode pôr uma base com reforço, e esse reforço, ele vai ter mesas de 5, 6 metros de acordo com o que o cliente queira, né? A gente vê espaços aí de reuniões que realmente tem uma mesa retangular gigante e é por causa desse reforço interno que ela tem. Então, a retangular geralmente ela tem esse suporte para receber mais pessoas. E geralmente assim, a mesa retangular, quando a pessoa quer botar aquele banco, sabe? Aquele banco, ou fazer um canto alemão com móveis soltos, daria de fazer isso? Porque às vezes, né, eu quero encostar na parede, tenho aquele banco, o banco fica embaixo da mesa, eu fico com mais circulação mesmo Também. Ou não fica legal esse tipo de... Também, sendo que depende do tamanho da mesa. Porque um banco, as pessoas vão sentar e todas vão sentar no mesmo espaço. Se eu tiver uma mesa muito grande com um banco muito grande, fica complicado para entrar nesse banco. Então, nesse caso, poderia ser dividido em vários bancos, né? Caso o cliente queira, para não entrar em todas as pessoas em um banco só. Mas o banco, ele deixa um design bem moderno, né? Bem contemporâneo, foge do tradicional e atende muito bem. Eu acho até bem bonito, fica bem elegante. Porque eu até vi em outros lugares, assim, até em lojas mesmo, agora essa tendência, né, de colocar o banco em vez de colocar um monte de cadeiras, assim. O cliente prefere, assim, para não ficar um ambiente muito carregado? É por isso? Eu já vi projetos que tem uma cadeira de um lado e o banco do outro também, que daí ele pode fazer esse mix dos dois tipos de móveis com uma pegada mais moderna, mais leve, não vai ficar a mesa cheia de cadeira, então fica bem bonito e atende super bem também. E isso, para quem tem apartamento, seria uma boa opção. Principalmente para quem tem uma mesa que ela tenha uma base bonita. Às vezes o cliente ele quer mostrar mais essa base e a cadeira, pelo fato de ter encosto, ela impede essa visualização. E o banco não, o banco ele não vai ter encosto, então a tua visualização vai estar livre para poder ver aquele pé. Então, muitos clientes também gostam desse uso. Que legal. E no caso, assim, que eu estava vendo as bancadas, né? Que tem gente que acha que bancada pode ser uma bancada fixa, né? E eu vi aqui na loja que tem bancadas que é móvel. Isso. Que tu pode utilizar como bancada, como aparador. Como é que funciona isso? A questão da bancada solta, o bom é que ela pode ser feita sob medida e ela não é fixa em uma parede. Então, onde você vai utilizá-la, você pode levar.
E eu gosto muito de especificar os móveis soltos por isso, porque se você tem um apartamento que ele é alugado, se você tem um móvel que você não quer investir tanto, futuramente você quer vender, isso não te limita tanto. O móvel solto, ele tem muita flexibilidade por causa disso, né? Então ele tem esse leque de opções e você não investe muitas vezes tanto quanto seria num planejado e você pode futuramente ou vender, trocar, né, adaptar de acordo com o que você deseja para o momento certo. Então as pessoas que hoje moram de aluguéis, né, pode também utilizarem os móveis soltos com medo de agora eu não posso investir porque fica um custo muito alto. Então os móveis soltos é uma ótima opção, né? Eu gosto muito sempre de especificar os soltos por causa disso. Principalmente para quem tem apartamento, que quer alugar apartamento. Eu tenho muitos clientes que ele tem apartamento para Airbnb, para diversas plataformas, e eles não querem investir tanto, então eles procuram móveis soltos que vai trazer essa leveza, essa flexibilidade sem tanto investimento. Então atende muito bem. Eu acho isso aí incrível, porque as pessoas antes ficavam, a casa tem que ser minha para me poder dar uma repaginada, dar uma mobiliada, e também ficavam meio limitados com os arquitetos, né? Exatamente. Eu só posso contratar um arquiteto o dia que eu tiver minha casa para mobiliar minha casa. E hoje desconstruiu isso, né? Desconstruiu. Então, hoje as pessoas podem procurar um arquiteto para mobiliar ou repaginar a casa com móveis soltos também, né? Exatamente. E voltando a falar assim de aparadores, onde utilizar os aparadores? Porque às vezes as pessoas não sabem, né? Aparadores, eles têm uma função realmente para apoiar algo, para segregar um espaço, para limitar um espaço. Então, o aparador, ele tem uma funcionalidade que também você não vai investir tanto e você pode fazer de diversos usos. Por exemplo, o aparador, ele vai limitar um espaço apenas com ele numa circulação, no corredor. Então, ali serve de um bloqueio para outro espaço, por exemplo. Então, eu posso pôr um vaso, eu posso pôr um livro, eu posso pôr uma fotografia que eu goste, né? E fica algo que realmente fica leve, porque como ele tem uma transparência, então isso deixa a peça muito mais leve e o espaço ele não fica sobrecarregado de informações. E o aparador é um bom uso para esse tipo. Geralmente as casas que eu frequento, né, Julie, os aparadores são bem próximo à porta. Isso aí serve como regra ou pode ser utilizado de uma outra forma para separar ambientes? Como é que pode ser utilizado? Não serve como regra, né? Geralmente usa-se muito no hall para ter esse impacto da entrada de uma forma leve, porém a gente deixa ele até perto de uma mesa. Se você não quer utilizar buffet, você pode deixá-lo apenas para dar um apoio, sem portas. Então, o que a gente difere de aparador e buffet? O buffet tem portas, o aparador não tem. Mas usa-se muito o aparador no lugar de buffet, justamente pela beleza que ele traz e a leveza. Também usa para buffet? Que legal. Para separar, de repente, a cozinha da sala, assim? Usa-se muito. Eu tenho muitos clientes que eles falam que, eu tenho um armário repleto de portas, eu não quero mais portas na minha sala de jantar. Então, para esse caso, eu quero deixar o móvel bonito, sem que pese tanto, e daí a gente especifica o aparador. Ele tem essa função que é bem bacana. Que legal. E aparadores assim, que tu acabou de comentar, para separar a mesa, né, a sala de jantar com a cozinha. E como que a gente colocaria a mobília nisso, assim, em cima, a decoração, para não ficar um ambiente muito carregado nos aparadores? Porque tu acabou de dizer que, de repente, num começo de sala, serviria para apoio, né? Ali, apoiar uma carteira, uma chave, geralmente é assim, né? Que a gente põe o aparador como um ambiente da baguncinha, mas geralmente não é, né? A gente pode ter um lugarzinho para bagunça, né? Sim, que é o específico. Que é o específico, mas assim, separando ali a sala de jantar, a cozinha com a sala, que ficaria como um aparador, ficaria como uma sala de jantar ali, né? Um ambiente pequeno. Exato. Mas assim, qual tipo de decoração poderia estar colocando nesse aparador?
A gente pode até utilizar uma decoração temática para um jantar, um jantar natalino, a gente pôr uma decoração mais voltada para o Natal, com vasos, flores, decoração mais vermelha, mais vibrante, um jantar para a família. A gente até pode usar como apoio mesmo para utensílios, né, daquele jantar, não só como decoração, mas ele com uma funcionalidade também legal. Então isso é bem necessário. Agora que está na época de final de ano, né? E geralmente o pessoal está na tendência de mobiliar suas casas, né? E tu tem assim uma dica de tendência, assim, qual as cores que as pessoas mais procuram, qual o tipo de cadeira, né? Que a gente está falando de cadeira e mesa, Sim. o tipo de mesa que as pessoas mais procuram. Esse ano, como a gente está nesse período atípico, né? Período novo para todas as pessoas agora estão procurando muito conforto, muita leveza nos lares, porque estamos passando um momento que a gente está acabando ficando mais em casa. Então a gente quer desfrutar mais do nosso lar. Então é importante que a gente tenha um ambiente confortável e aconchegante. E as cores são mais voltadas para o terracota, o marrom, cores terrosas, que elas tragam essa sensação de lar, mas que tragam um ambiente mais quente, mais próximo um ao outro. Então, terracota junto com o branco também está se utilizando muito, né? Aliado a isso, o Natal, ele sempre traz o clássico, que é um vermelho. Tom vermelho, tom dourado, então sempre é o clássico, o Natal, realmente esse tom. Então, vamos falar um pouquinho de escritório. O pessoal agora tem muitas dúvidas, né? O pessoal está montando agora com a volta da pandemia, que a gente está vendo que está voltando, né? O pessoal tem dúvida de como mobiliar esses escritórios, como fazer, que agora não precisa de móveis planejados, né? Também. Móveis planejados também é legal, mas tem agora a opção de móveis soltos, né? Exatamente. Os móveis soltos, eles trazem uma maior flexibilidade com a escolha de cores, a escolha dos acabamentos. E os móveis soltos, eles são muito bons em relação ao uso, porém eles são engessados em relação ao espaço, por eles serem fixos. E os soltos não. Você mudou de uma sala, você leva. Então isso é muito bom. Eu achei legal, achei bacana que tu estava comentando que tem as mesas, né, que servem de apoio, né, para botar uma cadeira de escritório, duas cadeirinhas de espera ali, e também a própria mesa essa que é para trabalho também serve para mesa de reunião, Júlia? Sim. O que eu especifico nesse uso? Se for uma mesa que você vai utilizar para ter um jantar ou ter um maior fluxo para diversos modos, que ela seja resistente. Porque ela com essa resistência você pode utilizar e ela não vai danificar, tanto para risco quanto para algo que molhe. Então, se a gente puder ter uma mesa de alta resistência para um fluxo maior, é bem importante. Porque assim, ó, as pessoas, vamos supor, vão montar um escritório. Vou montar um escritório de arquitetura, vou montar um escritório de contabilidade, eu vou montar um escritório Tem vários estilos de escritório, né? Agora também está na moda, agora estúdio, né? Eles estão montando estúdio de beleza, de estética facial. Então, tudo isso pode ser utilizado, esses tipos de móveis, né? Porque eu vejo que é uns móveis mais neutros, mais, né? Como é que funciona assim? Exatamente. Para essa escolha. Essa escolha, ela vai justamente para o que você falou, para móveis neutros, móveis que combinam com diversos tipos de uso. Por exemplo, aqui eu tenho mesas que elas servem tanto para mesa de jantar como para uma mesa de home office, né? Então, só é a gente trocar a cadeira que ela já vira outro perfil. Então, é muito importante a gente saber as cores que vai escolher e o material específico. Porque eu vejo essa diversidade de cores, de coisas que a gente pode utilizar, e eu vejo a criatividade, né? Porque o arquiteto é muito criativo, que nem quando a gente entra numa casa planejada por um arquiteto, a gente vê que foi um arquiteto que fez essa casa. Exato. Porque muitas vezes as pessoas querem ser um pouquinho de arquiteto e, eu vou comprar aquela cadeira que eu gosto, vou comprar aquela mesa que eu gosto. Aí quando chega no ambiente fica distorcido, né, Júlia? Então tem que passar isso para as pessoas, porque é muito difícil, né, essa escolha, né?
Na arquitetura a gente usa cores, formas, medidas, padrões, então é um estudo realmente técnico para cada perfil do cliente. Então, através desse estudo de cores, de materiais, a gente vai fazer tudo de acordo para que ele utilize o espaço com conforto, com segurança e que atenda a ele do modo que ele deseja. Então, realmente é importante o arquiteto, o perfil do arquiteto, porque ele vai trazer ao cliente o que ele necessita e não apenas aquilo que ele acha bonito, que não vai ser adequado ao que ele vai necessitar. Não vai atender a expectativa dele, não vai atender a necessidade dele, né, Júlia? Exato. Então, assim, as pessoas hoje já estão, com a pandemia, já estão saindo de casa, né? Porque eu acho que a gente ficou numa época muito dentro de casa, né? Então, com a pandemia, eles já estão se reinventando. Muita gente teve que se reinventar agora para o mercado, né? Então, com os móveis soltos e com o arquiteto dando toda essa orientação, essa consultoria, fica muito mais fácil eles terem uma escolha assertiva, né? Com certeza, o arquiteto ele vai viabilizar o tempo, ele vai atender o que você realmente procura e ele vai fazer isso de acordo não com o que ele quer, mas com o que o cliente necessita realmente, né? Então, é um estudo de personalidade, é um estudo de cores e de formas do que a casa necessita, porque não é todo apartamento que tem as mesmas particularidades. Então, cada espaço ele abrange um tipo de imóvel que comporta ou o que aquele espaço precisa ter para que viabilize. No caso, assim, ó, que a gente está falando de espaço de trabalho, né? As pessoas estão trabalhando, que nem tu falou, em casa, no home office, e as pessoas também estão saindo de casa para montar seu escritório. Então, geralmente, quando as pessoas estão em casa, o próprio mobiliário da casa também pode ser utilizado para trabalho, que nem tu estava comentando. A gente tem uma mesa de jantar que pode ser utilizada como uma mesa de apoio, dependendo do tamanho. Que essa própria mesa também pode ser utilizada para mesa de jantar, pode ser utilizada para outras coisas, para mesa de reunião. Então, as pessoas podem compor esse ambiente de formas diferentes, tanto na sua casa quanto no seu escritório? Com cuidado, porque a questão do uso, por exemplo, de uma cadeira para permanência de 8 horas, por exemplo, para alguém que vai trabalhar em casa, tem que ser algo que tenha uma escolha muito cuidadosa, porque precisa ter um conforto, precisa ter uma ergonomia correta, atender tudo. Então, nem sempre a cadeira da mesa de jantar vai atender a cadeira do espaço de trabalho. Então, depende muito do que ele já tem em casa e do que ele vai utilizar. A mesa, na maioria dos casos, ela tem uma altura padrão, então, de repente, a mesa possa atender com mais facilidade, mas a cadeira, ela é muito específica, então a gente precisa realmente ter um pouquinho mais de atenção para ver se essa cadeira ela vai ter o conforto para você permanecer esse período maior. Porque às vezes as pessoas, porque estão em casa, pegam a própria cadeira ali da mesa de jantar e vão trabalhar. E depois começam a ter problemas, né? Exato. Problemas de coluna, problemas de dores nas costas. Então aqui, procurar também a entender o quanto tempo vão ficar trabalhando ali, né? Porque se for um tempo rápido, né? Eu vou trabalhar rapidinho, vou pegar meu notebook aqui, vou trabalhar rapidinho, já vou sair, trabalho mais na externa. Aí não teria tantos problemas, mas mesmo assim não é o correto, né, Júlia? Exatamente. Então tem que pensar na forma da logística que está funcionando, né? Exatamente, para ver se essa cadeira vai atender ao que você precisa, né? Nem todas as cadeiras têm o mesmo conforto. E a decoração para esses ambientes de escritório, assim, o que tu dá como dica aí, tu como arquiteta? Eu gosto de uma decoração que ela seja vibrante, pelo fato de ser ativa, né, de ser um ambiente que precisa de concentração, energia, mas vibrante com equilíbrio para também não ser um ambiente carregado. Precisa ser um ambiente que ele seja enérgico, mas que ele também tenha o equilíbrio do ponto certo, né, para não chegar e cansar visualmente, para não distrair. Então precisa ser um ambiente que ele esteja totalmente voltado para a produtividade ser gostosa, para a produtividade ser boa mesmo. Então tem que ter cores mais neutras, cores mais
que tragam uma energia, mas que também não sejam ao ponto de enjoar, a ponto de você olhar e dizer, não quero ter nesse ambiente. Tem que ser um ambiente que traga sensações boas. Até a própria iluminação também também afeta esse ambiente, Júlia? Sim, porque a iluminação ela vai afetar na tua produtividade, né? Ela vai afetar no teu olhar, vai afetar no modo como você trabalha. Então a iluminação ele tem que estar específica, tem que ver de acordo com o ambiente qual é a iluminação necessária para aquele ambiente, se ele é grande ou se ele é menor, o momento que você vai trabalhar, se vai ser um período noturno ou diurno, então tudo isso vai interferir também. Geralmente a iluminação é mais clara para o ambiente, assim, a gente tem que ter vamos supor, o cliente vai trabalhar até 8 horas, 9 horas da noite, fica ali. Qual o tipo, estou trabalhando dentro do meu quarto, teria um tipo de luz assim que seria própria para ele ficar trabalhando até esse certo horário? Eu gosto de ter ambiente que tenha uma iluminação natural, né, durante o dia, e no período da noite um ambiente que ela tenha uma iluminação mais aconchegante, mas que permita com que ele trabalhe da melhor forma, uma iluminação amarela, que ela vai trazer mais aconchego, tá? Então, durante o dia, se puder, iluminação natural, e aí no período de noturno, que for escurecendo, uma iluminação amarela, porém que você consiga observar bem. Mas a iluminação amarela não traz muito querer mais assim desacelerar um pouco? Ou não tem muito a ver isso? Depende da quantidade. Depende, se você pôr pouca iluminação e pôr ela amarela, então realmente vai puxar para o escuro. E daí vai dar um aconchego demais, que daí tem um contraponto. Entendi. Mas se você pôr uma iluminação amarela, mas que ela realmente tem uma quantidade necessária, fica viável. A branca, ela é bom se você trabalha com cores, com arte, então a branca ela vai ter sempre os tons exatos. A amarela ela interfere, ela pode distorcer, né? Se você é um artista, trabalha com pintura, com fotografia, a amarela ela distorce. Então, nesses casos, a iluminação branca é o mais utilizado. Como a gente decorar o seu espaço com custo-benefício, sem gastar muito, né, Julie? Nesse caso, se o cliente ele já tem uma casa, já tem um espaço, ele quer dar uma repaginada, ele não quer gastar com móveis novos, o que é que a gente pode fazer? Eu posso investir numa almofada, eu posso investir no tapete, tudo isso com objetos, então aí eu já posso dar uma cara nova para esse espaço sem com que ele invista. Então, se a gente pôr uma manta no sofá, se a gente pôr uma almofada, contanto que tudo viabilize a questão da harmonia do espaço, do que ele já tem, a gente pode fazer isso até por alguns períodos, né, de forma temática. E daí ele vai investir pouco e vai ter sempre espaço novo. Então, isso é muito interessante. No caso, assim, de sala, dá uma dica aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Como é que eles fariam esse espaço de sala com custo-benefício legal? Qual as cores agora da tendência? Para depois, foi embora a tendência, eu fiquei com as cores, mas é uma tendência que vai e volta, né, Júlia? A gente sabe que a moda é assim, né? A moda da arquitetura é uma tendência que vai, mas volta, né? Eu costumo brincar sempre, assim, que eu tenho clientes que eles já falam, eu sou medroso. E eu não quero investir em cores fortes, então nesse caso ele escolhe cores tradicionais, né, branco, cinza, bege, e ele investe numa almofada de cor, numa almofada azul, numa almofada verde, num quadro. Às vezes um quadro, uma tela, ela já vai dar outra roupagem àquele ambiente. Então eu gosto de pegar uma paleta de cores próximas, né? E a partir disso eu criar vários objetos e decorações do meu ponto de interesse. E nesse caso a paleta de cores, às vezes as pessoas não sabem utilizar, né? Qual a cor que eu vou combinar com aquela? Porque muitas vezes as pessoas, eu não sabia que o amarelo combinava com o marrom, não, mas eu não sabia que tal cor. Como é que funciona essa paleta de cores, assim, para as pessoas, né, que estão acompanhando, que possa mudar? Eu tenho um sofá bege, mas o bege combina com todas as cores, mas eu tenho um sofá preto, o preto também é neutro, né, combina com tudo, mas eu tenho um sofá amarelo.
Com que cor eu vou combinar? A paleta de cores, ela é mais complexa. Nesse caso, é um estudo que o arquiteto faz. Ele senta com o cliente, eles conversam e entre si, daí eles veem a melhor forma. Porque é complicado para eu te falar assim, que é muito abrangente, né? As cores, elas têm, cada uma tem o seu perfil de acordo com o espaço e o que é necessário. Então, a paleta de cores é um estudo de cores. Ele vai ver o que é que entra naquela cor, por exemplo, eu gosto do vermelho, mas eu não gosto de muito vermelho. Então, o que é que eu posso pôr que vai puxar para esse tom sem que pese no meu ambiente? Então, o arquiteto ele vai fazer esse estudo, vai apresentar ao cliente e juntos eles vão fazer esse projeto que fique viável. Então, é mais complexo, mas nesse caso eu indico sempre que o cliente acompanhe o que o arquiteto fala, né? Ele nunca fazer só. Nesse caso é muito importante a figura do arquiteto presente para escolher. E no caso assim, Julie, plantas, né? Às vezes as pessoas, eu vou botar um vasinho, que nem tem uns vasinhos aqui, eu vou colocar um vaso maior com uma planta. Aqui são as plantas artificiais, né? Que fica legal também no ambiente, que se mostra também, dá um toque, né? Qual o tipo de planta eu vou utilizar no meu ambiente, assim? Eu gosto muito das plantas naturais, que elas realmente têm vida, elas não agridem o meio ambiente com a sua comercialização, né? A gente está pondo plantas naturais em casa, também traz mais aconchego para o lar. E elas são fáceis para manusear, fáceis para trocar. Então é realmente um ser ali dentro de casa que ele vai trazer cor, ele vai trazer uma forma, ele vai trazer personalidade. E tudo isso também aliado a um custo muito baixo. Então as plantas, a gente tem que ter cuidado com o tamanho dessa planta e com o tipo dela. Porque de acordo com o seu crescimento, pode ser que aquele vaso pequeno, ele já não seja tão necessário, né? Ela vai se transformando e vai crescendo e já não fica tão viável para o espaço. Então é muito importante a gente saber o tipo correto para utilizá-las. No caso assim, aqui vocês vendem móveis soltos, né? Então dá de compor vários ambientes. A gente estava falando que a gente está a maior parte trabalhando em home office, mas tem o quarto. A gente não falou muito de quarto. Sim. Porque aqui vocês não têm essa parte de quarto, mas e quarto também dá de utilizar essa parte de móveis solto, ficar tudo harmonizado, um ambiente. Eu entrei nessa casa, essa casa é clássica, essa casa é contemporânea. Mostrar um pouco para as pessoas que estão acompanhando como é que é esse modo contemporâneo, esse modo clássico. Agora no final de ano eu quero dar uma repaginada no meu ambiente, eu vou contratar a Julie para pegar e fazer esse estudo para mim da paleta de cores. Eu vou pintar minha parede, ou eu vou botar um abajur, ou eu vou botar um quadro, ou eu vou botar uma mesinha. O que eu vou fazer na minha casa? Porque as pessoas têm dúvida, né? Isso. Geralmente os clientes procuram para exatamente isso. Eles querem trocar, eles não querem gastar muito e eles querem repaginar de uma forma rápida. Então o móvel solto ele traz isso, porque você não vai ter quebra-quebra, você não vai ter sujeira, você não vai ter um prazo muito longo para instalação, porque a maioria dos itens são prontos, só é desembalar, pôr no local que está já perfeito. Então, assim, no quarto utiliza-se muito também móveis soltos para um ambiente que você quer relaxar, uma poltrona. Se você quer uma mesinha de cabeceira, pode usar também uma mesa lateral. Se você quer um estar menor também no ambiente de relaxar, também a gente tem essa flexibilidade para utilizar. Então, o móvel solto ele está entrando agora com tudo por essa flexibilidade que tem, né? E também ele alia ao custo mais baixo. Isso é muito bacana. E no caso assim dos quartos, né, que tu comentou muito pouco, mas assim no quarto eu poderia estar colocando um puff, uma coisa diferente, um espacinho para leitura, fazer um espacinho para leitura. Como é que poderia ser feito esses móveis soltos dentro de um quarto também? Se você tem o espaço necessário, a gente pode utilizar o quarto como uma forma para relaxamento.
sempre aliar um espaço de relaxar, de conforto. Então, utilizar uma poltrona com a mesinha lateral ao lado, um tapete, ali já transforma. Eu não vou ter uma sala de estar, eu vou ter um espaço que eu vou chegar para relaxar após o meu trabalho, está perto da minha cama, posso fazer uma leitura sem ir para a cama. Então, a gente pode pôr também uma TV para assistir na poltrona. E tudo isso, se seu quarto abranger um espaço bom, a gente tem essa flexibilidade até de pôr também uma estante próxima a essa poltrona. A gente faz um estar dentro do quarto mais íntimo. Então, isso traz mais conforto, mais comodidade, porque às vezes eu tenho visita na sala, quero ter o meu canto de estudo no quarto e ali mesmo eu já tenho todas essas opções. No caso assim, como todo mundo está morando compacto, como é que eu faria essa transformação? Porque às vezes eu tive muitos casos de pessoas me perguntando: Chay, estou aqui, entrevista vários arquitetos, às vezes no programa tira essa minha dúvida, porque às vezes eu estou num ambiente compacto, mas a gente quer conforto nesse ambiente, mas quer tudo ao mesmo tempo dentro do ambiente. Eu trabalho dentro do ambiente, eu recebo a minha família, eu recebo meus amigos, e eu também tenho que ter um ambiente, também um espaço de conforto para mim. Nesses ambientes, se você quer um home office, quer um quarto junto, por exemplo, você pode pôr uma mesinha ao lado da cama. Nessa mesa, uma cadeira específica, que essa cadeira ela tenha uso para você trabalhar, ela possa reclinar também como uma poltrona de leitura. Então, uma cadeira ela já pode fazer esses dois usos, e essa mesa ela pode de repente até servir como uma mesa de apoio para leitura e uma mesa para trabalho. Então, nesse mesmo espaço, se você quiser pôr ao lado um jarro, um vaso para trazer mais vida, mais aconchego, a gente também pode fazer tudo num quarto. Então, depende também muito do seu espaço, como eu falo, porque os quartos eles já são mais compactos. Porém, se você tem um quarto amplo que lhe possibilita essa flexibilidade, daí você vai ter vários ambientes em um só, né? Então, você vai ter o computador, que já vai poder também assistir uma televisão, assistir um vídeo, um Netflix. Então, tudo no mesmo espaço, né? No caso assim, geralmente ambientes compactos, as mesas têm que ser mais fixas na parede ou indifere isso? Porque dizem que ambientes compactos, os ambientes compactos, as mesas mais fixas na paredes menores, dá mais leveza para o ambiente, torna o ambiente mais espaçoso. Isso é regra ou não necessariamente? Eu falo que na arquitetura a gente não tem uma regra, né, fixa, porque como eu tenho uma variedade de móveis, uma variedade de opções, só é eu saber escolher o produto certo. Então o mercado ele está aí para atender a todos os clientes. Então eu tenho mesas que elas têm um pé fino e ela não vai impedir na tua circulação, ela não vai te atrapalhar. Mas aliado a isso, o móvel solto, por exemplo, se eu pôr só um tampo fixado e ele não tiver o pezinho, também traz essa comodidade, porque é apenas uma prateleira, um tampo, né? Que ele vai ter essa leveza no pé. Porém, o móvel solto também traz essa flexibilidade. Realmente a gente tem que ver de acordo com o espaço, o que é mais viável. Mas os dois tipos podem se usar tranquilamente. Então tá bom, a gente está encerrando agora o nosso programa, uma peninha, né? Então eu te agradeço, Julie, por ter aberto o espaço aqui da Rivat pra gente. Eu que agradeço. Quem quiser procurar, né, quem quiser estar tirando todas as dúvidas, a Julie está aqui. Ela é uma arquiteta muito querida. Obrigada. Ela vai tirar todas as dúvidas com vocês, de tendências, de espaço, de tudo. Eu que agradeço, obrigada. E a gente agradece aqui a Rivat, uma loja nova aqui na cidade, né, Julie? Isso, nós estamos há 2 meses. Uma loja nova e pode atender toda essa flexibilidade aí de conforto e tendências para as pessoas que estão procurando uma coisa mais rápida e uma coisa mais direta, né? Exatamente. Então, a gente está aqui, a gente tem produtos à pronta entrega, então isso é bem legal, porque a gente tem um diferencial e um mix de produtos incríveis. Agradeço a Chay. Eu queria que tu passasse aí pro pessoal tuas redes sociais, para eles estarem te procurando, né? Ah, ok. O meu Instagram é @arquitetajulie, Julie,
Quem quiser estar me procurando, tirando dúvidas, maiores informações, pode falar lá. Obrigada, Chay. Imagina. Eu quero agradecer também aqui o Danilo Nardoni, que ele fez o meu cabelo. Além de ele ser cabeleireiro, ele também é maquiador. Ele também cuida da produção de moda. Então, quem precisar vai estar passando aqui o contato dele, o telefone, e vocês podem procurar ele. É uma pessoa ótima também. Queria aproveitar também, estar passando as redes sociais do programa Universo da Arquitetura, me acompanhem lá. @Universo da Arquitetura, no nosso Instagram, e também o canal do YouTube, que é Universo da Arquitetura. Muito obrigada a todos por me acompanharem até agora.